Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí. Show. Vamos lá. Agora tá indo, agora tá indo. Apareceu aqui pra mim. Aí, chegando a galera aí. Boa noite aí. Vamos fazer aqui um bate-papo rápido, né? Hoje fui convidado aqui pelo nosso amigo aqui, Nixon, e me chamou pra gente trocar uma ideia rápida. Ontem fizemos aí nossa carreata e foi algo que surpreendeu a todos nós aí, né? Com a repercussão, tudo que Deus tem feito aí. Então, vamos aí para trocar uma ideia rapidinho aí. Apesar de estar fazendo a live aqui no meu canal aqui do Facebook, mas eu fui convidado aqui pelo Nixon. E fala aí, Nixon, um pouquinho aí. Então, Brunão, a gente que tá... muitas das pessoas... Nos ajuda a compartilhar aí, galera. Muitas pessoas que não consomem esse assunto de política, para muitos pode ser um assunto chato, né? E às vezes algumas pessoas têm muita dificuldade, né, em trabalhar esse assunto, mas a gente sabe que é uma questão muito importante para a gente. E nesse tempo, o que acontece? A gente vê que muitas das vezes o que na teoria está escrito, né, na prática a gente não vê. E é por isso que eu achei interessante a gente fazer esse bate-papo. Você agora foi sempre uma pessoa, né, mais politizada, que sempre gostou do assunto, mas hoje você está envolvido diretamente nessa questão, né, por trás dos bastidores que a gente fala, né? Então, me deu essa curiosidade. E qual o objetivo dessa live? Tentar, de alguma forma, conscientizar, né, as pessoas para exercer a sua cidadania, né, de verdade. Então, é uma coisa simples, né, um bate-papo tranquilo aqui, mas que eu acho que é muito importante. Nós estamos daqui a 2 semanas, vamos decidir os próximos 4 anos da nossa cidade, né? Galera, tá dando para ouvir legal aí? Qualquer coisa, deixa aqui. Boa noite aí, o Hélito aí. Tamo junto, meu irmão. Ontem a carreata foi maneira. Henrique Poca-Roça Soares, Henrique Soares, vulgo Poca-Roça. Tamo junto, meu irmão. Valeu aí pela presença. Galera, tá dando para ouvir? Fabiano chegando aí. Jefferson, Alan, galera boa aí. Nós vamos trocar uma ideia aqui rapidinho, né? Milena Santana, Alan Dias, tamo junto aí, galera. Nos ajuda a compartilhar aí no grupo Facebook, WhatsApp. Ontem, esse aqui é um amigo nosso, o Nixon, que tem nos ajudado aí, né, a falar um pouquinho de política, tá conversando sobre política. Falar um pouquinho. E o que acontece? Com isso, ele ontem participou da nossa carreata e ele ficou impressionado com tudo que ele viu ontem. E foi algo que repercutiu muito. E, Bruno, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma live, vamos conversar sobre isso. Eu acho que as pessoas precisam saber do que está acontecendo. E, sem sombra de novo, eu falei, vamos embora, meu irmão. Não foi nada programado, não foi nada divulgado. Ele, vem para cá às 6 horas. Nós estamos aqui desde 6 horas trocando uma ideia. E vamos que vamos. Então, solta as perguntas, meu irmão. Então, Bruno, a gente está vendo aí nesse período, né, muitas pessoas que criou uma certa... Está fazendo campanha na questão de fundo partidário, né, que não está recebendo, né, e parece que virou um clichê, né? Todo mundo está falando isso, mas quando a gente começa a pegar, né, tem um site ali depois que a gente vai deixar para vocês, no qual vocês podem estar conferindo, né, realmente se o cara está pegando ou não está, né? E como o Bruno eu sei que não está pegando, é um cara que a gente está apoiando, já conhece o Bruno há tempo já, então a gente tem uma convivência com o cara. Quando a gente decidiu apoiar, foi justamente por isso, porque a gente sabe que é um cara íntegro, um cara de família, um homem de Deus. Então a gente está apoiando por todo esse conjunto de valores que nos ajudam, né? Que representa, na verdade, aquilo que a gente pensa, que temos valores muito parecidos. Então, assim, queria que você estivesse comentando com a gente, Brunão, como é que é essa situação aí, né? Nego usa de discurso, né, para ganhar a população, só que nos bastidores a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Então, vamos lá. Hoje virou
como você falou, né, uma questão até meio clichê, ficar falando do fundo eleitoral, fundo partidário. Vamos lá, só aqui dar rapidinho aqui, boa noite. Josete, boa noite. Bruno Ritter, boa noite. Boa noite a todos vocês aí que estão chegando aí. Muito obrigado aí por estar participando aqui dessa live. Eu estou feliz aqui, já batemos 30 pessoas aqui assistindo a nossa live. Show de bola, então, né? sem programar nada, sem divulgar nada, nós estamos aqui, né? Alvina, boa noite aí. Risete, boa noite. Fátima, boa noite. Tamo junto. Então vamos lá, nos ajude a compartilhar aí. Vai ser rápida a nossa live, é uma coisa só um bate-bola rapidinho. E o que acontece, meu amigo? Sobre essa questão do fundo eleitoral, hoje se discute muito sobre essa questão e você vê, como eu vi o caso de um ex-secretário agora do município falando que abriu mão do fundo eleitoral. E isso está soando até bonito ultimamente, as pessoas, eu abro mão do fundo eleitoral, que não sei o quê, mas só que poucas pessoas sabem o que é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma lei que foi aprovada ali em 2017, salvo o melhor engano, que é aonde retira parte do seu imposto, do meu imposto, do imposto que pagamos para que fosse investido na educação, na saúde, no transporte, enfim. E isso é investido, direcionado para político fazerem campanha. E eu sempre fui contra isso, sempre não gostei dessa ideia, porque dinheiro do povo é do povo. Sim. Dinheiro do povo não é para político fazer campanha, dinheiro do povo é do povo. Você aí que está assistindo essa live, que tem seu comércio, que estudou, que estuda, você não vê ninguém pagando aí as suas contas. Né? Você vê, se você quiser algo, você vai lá, pega e investe. Você faz investimento. Então, como que um político ele recebe dinheiro de impostos nossos para fazer campanha? Então eu sempre fui contra isso. Então não seria agora candidato a vereador da nossa cidade que eu ia ser a favor. Sim. Então, quer dizer, a nossa campanha está sendo feita de forma limpa, transparente. E vou falar uma coisa para você. Não é porque é a campanha minha de candidato a vereador. Não é pelo fato de eu estar vivendo esse momento, mas quem está junto conosco, e se tiver alguém aí que eu sei que está junto conosco aí, deixe aqui nos seus comentários o que vocês que estão participando da nossa campanha eleitoral, dessa caminhada, deixe aí os seus comentários o que vocês estão achando. Mas nossa campanha está sendo feita com doações de amigos que acreditam. Um santinho, um adesivo, tudo está sendo comprado através de amigos que estão acreditando na nossa proposta, na nossa ideia, na nossa correria. Então eu fiquei assim, extremamente... a cada dia que passa eu tenho ficado surpreendido. Sim. E surpreendido com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Ontem fizemos uma carreata gigantesca. Carreata que quando nós estávamos... Boa noite, Alex Mato, Isabela. Boa noite, uma carreata que quando a gente passava pela rua, as pessoas achavam que era carreata de candidato a prefeito. Meu irmão, ali não teve um que pagou R$10, R$100, R$50, R$200. 1 litro de gasolina. Que pagou 1 litro de gasolina. 1 metro cúbico de gás. Não teve um. Não teve. Então só teve gente que arrancaram dinheiro do bolso, que abasteceram o seu carro para estar ali conosco. Investiu tempo, deixou um domingão de estar com a família. E eu nunca fiz carreata, nunca participei de carreata assim. Então, ontem até falaram comigo, pô, Bruno, foi a carreata mais longa que eu vi, né? Porque normalmente é uma carreata de 2 horas, de 1 hora, 1h30. Nós ficamos na rua, eu acho que em torno de umas 3 horas, rodando o Guarulhos todo. Quase 3 horas. E a turma ali, ó, Portanto, tem uma live aqui no meu Facebook aqui, que eu fiz ontem, que foi o final da nossa carreata, que tinha carro a perder de vista. Então, meu irmão, é extremamente feliz. Mas voltando à sua pergunta sobre a questão do fundo partidário, eu sempre fui contra, você é contra, porque dinheiro do povo é do povo e ponto final. Dinheiro do povo é dinheiro do povo e nossa campanha está sendo feita com recursos de amigos que estão doando R$10, R$20, R$30, dessa forma. Pessoas que estão se doando para fazer a nossa campanha e está dando toda essa repercussão. Criaram uma crença limitante na cabeça de muitos que falaram assim, política não se discute e pessoas de bem não tem que estar na política. Sim. Por isso que esses mau caráter que estão aí no poder, principalmente essa Câmara dos Vereadores que está aí, é a maior vergonha da nossa cidade. Então aí, meu querido, o que eu falo? Política se discute,
Pessoa de bem tem que estar no poder sim. Como diz Platão, ele diz o seguinte: você pode até não gostar de política, mas você vai ser controlado pelos que gostam. E nós sentimos na pele, nós do transporte alternativo, eu sou permissionário do transporte alternativo, lutador pela essa bandeira, pela mobilidade urbana, pelo conserto da nossa cidade, sabendo que existem erros que precisam ser consertados, mas eu sempre lutei para que fosse tudo feito de forma legal, fosse tudo feito de forma organizada. Né? Tanto é que foi uma das pessoas, dos fundadores, das primeiras cooperativas aqui em Com certeza, sou só fundador da Campus Cotran. Então o que acontece? Tendo essa concepção, essa visão dessa luta, nós sentimos no ano passado o peso de decisões políticas, ou seja, durante um ano e meio foi conversado um repaginar de uma nova mobilidade urbana aqui em Campos, onde o seu viés maior ali, que é a sua espinha dorsal, é o transporte coletivo, o transporte passageiro, que é a espinha dorsal da mobilidade urbana. E durante um ano e meio foi discutido, mas só foi feito isso para levar nós a uma armadilha, vamos dizer dessa forma, porque tudo aquilo que foi apresentado pelo prefeito, pelo secretário de transporte da nossa cidade, Felipe Quitanilha, foi amassado, jogado no lixo e feito o que foi feito aí. Por isso que nós estamos lutando, nós vamos acabar sim, lutar sim para acabar com esses terminais, com essa covardia. Nós vamos lutar sim para implantar um sistema de transporte eficaz, onde exista livre concorrência, onde o usuário tem a opção do ônibus e da van, porém de forma organizada. Sim. Tem o aplicativo Mob Campus, que se gabam que tem 100 mil downloads, mas que a princípio tem vários erros, e nós vamos lutar para consertá-lo, botar os fiscais eletrônicos, chamados fiscais eletrônicos. Eu apresentei para o Nixon aqui um pouco dessa ideia, desse novo sistema de transporte, que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir implantá-lo, e o Nixon gostou muito. Então, para a gente não fugir do tema e voltar aqui de novo à pergunta inicial, o fundo eleitoral é uma coisa que as pessoas, você que está recebendo aí, proposta sim, alguém que está, você que está, o candidato a vereador, a prefeito que está vindo até você, pergunta a ele se ele está recebendo o fundo eleitoral. E se ele falar que não, eu não estou recebendo, vá na prestação de conta dele, que o TSE disponibiliza, entendeu? E nós vamos falar aqui, vamos deixar aqui o endereço, vamos deixar o link aqui, para depois você dar uma olhada aí na prestação de conta. Então, tenha ciência que você tem a oportunidade de mudar essa história, essa trajetória da nossa cidade. E está na sua mão. E está na sua mão fazer sobre isso, entendeu? Verifique se a prestação de conta do seu candidato, daqueles que estão querendo o seu voto, se realmente condiz com aquilo que eles estão fazendo, entendeu? Só para a gente, eu acho interessante aqui uma coisa que o Bruno falou, porque muitas pessoas vivem falando assim, mas vocês estão brigando só por uma classe. Não é por uma classe, pessoal. Vamos entender o contexto da questão do transporte público da nossa cidade. 80% das pessoas não tem condições de ter um carro, né, de todos os dias trabalhar, pessoal que vai para a faculdade, aquela questão toda. E são essas pessoas que são afetadas. O pessoal chega atrasado no serviço, ou às vezes, para não chegar atrasado, ele tem que dormir 1 hora menos, descansa menos e chega mais tarde em casa. Então 80% da população ela é afetada diretamente por essa questão do transporte público. Nem todo mundo tem condição de pagar carro de aplicativo todos os dias, né? Então é nessa questão que a gente trabalha. Outra coisa, Bruno, que eu tenho visto muito aí é o pessoal que, tipo assim, a fidelidade aos candidatos. Eu tenho achado isso interessantíssimo, porque a gente está... na política, na verdade, nada mais é do que, pelo menos deveria ser no meu pensamento, um candidato fiel ao público que o colocou lá, que na verdade esses caras se sentem nesses momentos assim como se eles fossem os patrões, mas na verdade eles dependem da gente e ficam às vezes chateados. Se você indagar, você não pode indagar, os caras se sentem semideuses, que o que ele falar você tem que bater continência e acabou. E o que você acha? Eu tô vendo aí candidato pulando, cara, nego que sempre apoiou um lado, sempre apoiou o outro e tá pulando. Eu creio que sei que várias pessoas já te procuraram buscando seu apoio. Como que você reage a isso daí? O que acontece? Primeiro, o que eu falo muito com a galera é o seguinte: eu defendo uma linha de raciocínio e de uma bandeira, né, do qual eu acredito. E com isso eu já tenho definido já temos definido aí
a nossa direção daquilo que queremos para a nossa cidade e vamos à luta. Agora, o que você fala sobre essas pessoas que pulam, é muito bom você investigar, analisar o que eles realmente estão fazendo. Por quê? Porque você está vendo aí pessoas que eu estou vendo, vou dar um exemplo aí claro disso aí, entendeu? Você vê aí candidato a vereador de Campos, que sempre foi do governo atual, que até ontem estava aí gritando Sim. que Rafael Diniz era o melhor do mundo. Defendendo com os ideias. Isso. E se você olhar esse candidato, ele era funcionário da prefeitura. Olha aí. É funcionário da prefeitura e se gaba daquilo que ele ganhava para fazer. E fala que é uma ação de solidariedade para o povo. É um absurdo isso. Então o que acontece? Analise bem o seu candidato. Vê com quem que seu candidato agora está, com quem ele está defendendo. Vê se ele está com a mesma pessoa desde o início, se ele pulou e o porquê que pulou. Então, na verdade, a gente vê que isso só vai provar, sabe o quê? Que quando ele estiver dentro da Câmara dos Vereadores, o interesse que ele está defendendo é o dele. Sim. É o dele. Tá mostrando ele não está defendendo o interesse daquela raiz que ele acredita. Ele está defendendo o interesse dele. O interesse dele que chegar lá dentro, todo mundo sabe que se o cara não for um cara de pulso, um cara de responsabilidade, ele vai se curvar, ele vai se vender. Então, meu irmão, se você pegar aí, vou falar assim, pelo que eu vejo, a maioria que estão pulando, a maioria, não estou falando todo, não quero tecer uma crítica aqui e nem acusar ninguém. Mas, não quero generalizar porque tem muitas pessoas boas, então não vale, eu não posso achar que eu sou a única pessoa ou a melhor pessoa do mundo. Não, longe disso. Eu tenho que entender que existem pessoas boas, sim, que estão no meio político, e muitas pessoas são boas opções para Campos. A Câmara precisa de 25 vereadores, precisa de um prefeito. O Executivo precisa de um prefeito, o Legislativo de 25 vereadores. E a população tem que entender que, para mim, os que estão lá não prestam. Já mostrou que não presta. Porque você até viu os candidatos a vereadores lá, que até ontem estavam defendendo o governo e, de repente, pularam. E estão indo para a rua agora, os que ficaram estão indo para a rua agora, estão vendo que estão tomando martelada, porque não tem como defender Rafael o que Rafael fez, e agora estão pulando. Porém, eles são, na verdade, faziam parte desse governo. Eles fazem parte desse governo. E agora que estão tomando uma retada, estão pulando, estão querendo pular fora. Então analise bem isso. Analise bem isso, população. Vocês precisam ficar atentos, vocês precisam acordar para isso. Se o cara chegar para você te oferecer 200, 300, 400 reais para você botar um adesivo no seu carro, para você ir para uma carreata, como tem caso aí, hoje mesmo eu recebi uma informação que uma conhecida minha recebeu uma ligação de uma pessoa que está com um candidato a vereador e falou assim: fulano, tô com um negócio bom aí pra gente para ganhar dinheiro. Olha só, preste atenção. Aí essa amiga minha pensou que era uma outra coisa relacionada ao trabalho dela. E ela ligou para essa pessoa e ele falou: não, o que está acontecendo? Não, você tem candidato a vereador? Essa menina perguntou, essa amiga minha. Aí ela falou assim: tenho sim, é Bruno Santana. Ah, não, porque eu estou aqui apoiando fulano e fulano vai dar uma gratificação para quem votar nele. O termo de suborno mudou, agora é gratificação. Não é comprar mais votos, não. É gratificação, agora é gratificação. Se atente a isso. Tem pessoas que estão, sabe o quê? Recebendo de candidato a vereador R$100 por semana para ficar só no Facebook, disparando mensagem desse candidato no Instagram, no WhatsApp. Meu irmão, aí sabe o que acontece? Tem pessoas que falam assim: mas Bruno, eu tô precisando trabalhar. Eu tô passando por uma situação difícil. Meu irmão, tudo bem, mas é o que você acredita? Porque tem pessoas que viram e falam assim: não, eles só entram lá para roubar a gente, agora é nossa vez de dar o troco. Dá troco? Você recebendo de um candidato para botar adesivo no seu carro, para divulgar as coisas dele no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, você acha que você está dando troco a ele? Me desculpe a expressão, mas se você está acontecendo isso com você, você é um otário. Você é um otário ao quadrado. Me desculpe a sinceridade. Sabe por quê? Porque você está sendo o meio de propaganda mais barato do mundo. E tem outra, você vai pagar mais caro.
ferramenta de que o cara tem para poder se manter no poder. Eles utilizam disso. Eu vi casos agora, Bruno, não sei se chegou até você, de candidato aí que tem mandato e está tentando a reeleição no Legislativo, que o cara está ameaçando o funcionário, se não colar adesivo, se não fizer campanha nas mídias sociais, vai perder emprego. Vai perder emprego. Eu tenho casos de candidato a vereador que está vindo. Uns 20 dias atrás eu fiquei sabendo que o rapaz ele chegou pro rapaz que estava dando a verbinha e falou, ó, você não está curtindo minhas coisas lá, e começou reclamando com o cara, você não está curtindo, você não está compartilhando, tirou o cara da equipe. Então, presta atenção, se você está recebendo uma proposta dessa do candidato, você já sabe que esse candidato não presta, você já sabe que esse cara vai chegar lá dentro e simplesmente o que ele vai fazer é roubar, para daqui 4 anos, ou melhor, 2 anos, que é deputado estadual, federal, ele voltar e te comprar de novo. Enquanto isso, você vai pagar, você vai continuar sem saúde, você vai continuar sem hospitais, né, dentro da área de saúde, você vai continuar sem uma escola de qualidade. Comentário do Alex Mato aqui, que eu achei interessante aqui, ó, falando que ligaram para ele para alugar o carro dele, né, para participar de uma carreata. Foi o que aconteceu com você. Isso entendeu? Aconteceu comigo. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque nós, como o Bruno falou, nós fizemos uma carreata ontem. Irmão, eu trabalho na rua aí. Tô vendo aí. Deixa eu chegar mais para perto aqui, parece que a voz é baixa. O que acontece? Trabalho na rua aí. Tô vendo as carreatas dos candidatos a prefeitos aí. Nego oferecendo 200 conto, R$200 pro cara ir lá, ainda botar não sei quanto de gasolina e tal. E ontem a gente fez uma carreata que surpreendeu a todos. Vou te dizer que se bobear esses caras pagando esse dinheiro, dando gasolina, não chegou o número de carros. A gente tinha quase 100 carros ontem de pessoas que não ganharam nem um centavo, né? Não pediram combustível, gás, gasolina, sei lá o que for. A galera que estava ali simplesmente porque está acreditando na proposta, estão brigando. Ou seja, aquilo que Bruno falou, a campanha dele está sendo financiada por esses apoiadores que acreditam no cara, né? Quem tem contato com o Bruno, estou falando isso por conta de estar aqui com ele, não. Todos os que me conhecem, que ouvem eu falar de Bruno aí, na questão de política, sabem do que eu estou falando. Então hoje eu falo com isso com muita tranquilidade, porque me ofereceram, comecinho do dia, irmão, imagina, você naquela dificuldade, eu falei, Bruno, aí, quer ganhar 200 conto? Quer ganhar R$200 aí? Você, salva o seu dia já, né, irmão? Eu achei muito interessante, porque te ofereceram, fizemos até um vídeo sobre isso, eu vou estar divulgando, e eu gostei do seu posicionamento, que o Nixon, ele trabalha no Uber, e tipo assim, ele recebeu uma ligação pela manhã, para participar da carreata, de um candidato a prefeito aí, e ele teria ali um valor em poucas horas, ou 1 hora, porque ele ia ganhar durante o dia. E ele pegou e falou assim, rapaz, eu tô apoiando fulano. Ele, rapaz, mas é só você fechar o vidro do carro, ninguém vai te ver. Ele falou assim, as pessoas podem até não me ver, mas a minha consciência não vai me deixar sossegado. Então olha o posicionamento do cara. Né? Então olha só como que é interessante, só ler aqui rapidinho, ó, o que eu achei muito interessante, que o comentário do Calu: voto comprado sai muito caro, a população elege corruptos que não vão fazer nada para a população. É verdade. Então se você vender seu voto, entenda que você está destruindo a vida de muitas pessoas. Se você olhar para trás nesse governo e falar assim, esse governo foi um lixo, lembre-se de uma coisa: quem foi um lixo foi um prefeito e foi o vereador que estava na Câmara. Sim. Porque o prefeito, como diz uma frase muito famosa de Serginho Meleghelli, que virou até um jargão, ele diz o seguinte, que o prefeito não rouba sozinho. Se rouba é porque existe ali a conivência da Câmara dos Vereadores, né, da maioria ali. Grande formigão, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Você é um grande liderança lá em Rio das Ostras, lá, lutando pelo transporte também. Você é um guerreiro, campeão. E tamo junto aí. E é isso aí, meus irmãos. Não, e tem uma outra questão. Bruno tocou agora num ponto que é essencial para a gente entender. O pessoal, na maioria das vezes, a população não consome muito de política.
Então acho que o único cargo que importa na cidade é o cargo de prefeito. Pessoal, nós precisamos mudar essa consciência aí, realmente nos conscientizarmos da importância do cargo do legislativo. Nós tivemos a experiência aqui em Campos, né, que o povo queria mudança e achando que mudando o líder do executivo, todos os problemas estariam resolvidos. Não é assim que funciona. A Câmara, na verdade, é ela que vai ditar as regras e os parâmetros, até onde o executivo pode ir. E é ela que fiscaliza para ver se aquilo está sendo cumprido. Então, se a gente não mudar esses caras de lá, esses caras que tem, cara, assim, absurdo. Pessoas que foram eleitas para legislar, me desculpe, assim, não é nenhum preconceito, né? Às vezes eu estava conversando com o Bruno e ele me falando que tem pessoas que às vezes na live falam assim, pô, Bruno, fala de forma mais simplificada, fala de que o pessoal às vezes não entende o que você fala, mas assim, me desculpe, pessoal, tem candidatos que mal sabem falar. Como que a gente vai eleger para esses caras para legislar, para criar as regras que nós, cidadãos da cidade campista, vamos ter que seguir? É incoerente demais, o pessoal mal sabe ler. Gente, que mais uma vez aqui, ó, agradecer aqui, só ler os comentários aqui rapidinho, são muitos comentários. Margarete Rita, boa noite aí. Adilson, meu irmão, um abraço. Pessoas honestas igual a você, que precisamos na Câmara, muito obrigado. Alex, boa pergunta que Alex, alguém fez aí. A Tânia, renovação é agora, concordo, a renovação é agora, Tânia. Vamos lá. Alex falando aqui que ligaram para ele, né? O Calu, como já respondemos. Rian, pela contagem de um amigo que foi 132 carros. Rian, eu confesso a você que eu perdi a conta, meu irmão. Deus. Ainda eu não parei porque saímos daqui já com muito carro e outros carros se agregaram ao caminho. Então, quer dizer, eu perdi a conta, fizemos uma filmagem. Eu ainda não consegui parar para contar, mas foi muito carro, né? Quem viu ficou impressionado, entendeu? Aqui é Formigão, grande amigo lá, ó. Guerreiro, moro em Rio das Ostras, mas nasci e vivi em Campos até meus 19 anos. Meus amigos e familiares que moram aí, pedi voto para você. Muito obrigado, meu amigo, pela confiança. O pouco também que eu te conheci, que lidei com você, também te respeito, te considero muito, meu irmão. Então é isso aí, ó. A Tânia também aqui, boa noite, sendo eleito, o que fará para ajudar os rodoviários? Ou seu projeto só inclui a van? Pelo contrário, Tânia, boa pergunta. Isso é uma pergunta que as pessoas falam muito, mas Bruno, você defende o transporte alternativo, então o que acontece com os rodoviários? Meu irmão, uma coisa que eu sempre falei e falo, para quem pegou qualquer entrevista minha, eu sempre falei o seguinte: primeiro, os empresários de ônibus, eles têm família para cuidar. Os empresários de ônibus têm funcionário, que são os seus rodoviários, que são os trocadores, que são os motoristas. E eles são pessoas que têm família para cuidar. Assim como nós. Assim como nós, pô. O que eu busco dentro desse projeto é trazer uma concorrência justa, uma livre, né, o meu viés, ele defende a livre concorrência e não o monopólio. O meu viés, sou cristão, né? O meu viés, eu sou, teoricamente ali, o que eu defendo é a livre concorrência, né? Eu tenho esses valores muito bem pautados e com isso, o que a gente está buscando é um ajuste, né? Dentro desse projeto ali, até esqueci que é a Tânia. Dentro desse projeto, Tânia, o que a gente busca é oferecer sobrevivência. E aí eu falo para você de simples forma. Existiu muitas formas de ser regulamentado, de ser corrigido o problema que existia dentro do transporte público de Campos. Hoje, esse novo sistema, o que acontece? Só está bom para uma empresa, no máximo 2 empresas. Nós tivemos aí várias empresas que foram prejudicadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo antes da pandemia. Tivemos aí uma empresa aqui, não sei se eu posso citar o nome dela, mas aqui de Guarulhos, que é ao lado de uma grande outra empresa que foi beneficiada com esse sistema, talvez a única que foi, mas essa empresa tinha 28 ônibus, hoje trabalha com 14. Essa empresa ela faz parte do consórcio União, onde ela tem 15%. É onde existe briga ali dentro, ali, quem domina a maior parte do consórcio União não abre espaço para ela trabalhar.
entendeu? Essa empresa mandaram vários amigos rodoviários, né? Amigos que eu não sou da parte rodoviária, mas mandaram várias pessoas embora. Tá certo? Não é a Tânia respondendo aqui. Obrigado, meu amigo, você tem meu respeito, sou a favor de todos, tanto da van como do rodoviário. Concordo. Rodoviário tem família, rodoviário tem filho, rodoviário tem despesa, rodoviário tem sonhos. Então não há possibilidade de você criar um sistema onde se beneficie uma classe. Mas é a forma de regulamentar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Dentro do projeto do qual eu defendo, você pega ali, solta uma van, solta 2 vans, solta um ônibus. E aí você, dentro do próprio sistema Mobcampo, você tem ali um projeto do qual eu defendo, né, que dá para ser ajustado, né, através da tecnologia correta, que se chama, que eu autodenomino como fiscais eletrônicos, onde você mantém o distanciamento e o tempo entre o ônibus e uma van, assim evitando aquela concorrência que tinha. E com isso você tem ali ao percurso, onde você vai ter a van, vai ter um ônibus, todo mundo com seus clientes, todo mundo com seus passageiros, e fomentando a mobilidade urbana. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Santa Rosa, que era a linha que eu fazia, né, tinha em torno ali de 17 vans. Essas 17 vans movimentavam ali em torno de 250 passageiros por dia, né? Que dá em torno ali por mês, se eu não salvo o melhor engano e melhor juízo, em torno de quase 80 mil passageiros por mês. Quando saiu as vans, aí se manteve o monopólio dessa empresa que atua aqui dentro de Santa Rosa, essa empresa não conseguiu absorver nem 50% dos passageiros. E com isso, essa empresa ela começou a botar os ônibus com tempo mais longo. Eu tenho filmagem, eu tenho relato de passageiro falando que final de semana aqui no Santa Rosa esperam até 2, 3 horas para passar um ônibus. Não precisa, né, Bruno? Ir muito longe, não. É só fazer uma análise simples. Porque as pessoas reclamavam o quê? Porque não tinha ônibus, porque tinha van e as vans pegavam os passageiros. Hoje não tem van, tem ônibus, aumentou o número de ônibus nas frotas, aumentou os horários. Pelo que eu tenho visto aí, as pessoas continuam reclamando que não tem, que está muito difícil, e sem falar nesse formato de sistema de transporte aí, que o pessoal tem que parar aqui, para ali, aquela questão toda. Tem uma empresa com mais de 40 anos de atuação que faliu agora, mandando mais de 30 ou 40 funcionários embora. E aí? E aí eu te pergunto, esse sistema ficou bom para quantas empresas? Ou para qual empresa, melhor dizendo? O Alex Mato aqui, ó, não somos contra os rodoviários, somos todos vítimas de um sistema. Uma má gestão afeta a todos. Concordo. Então o que acontece? Nós não somos contra e nunca vamos ser contra os rodoviários. Não existe isso. Essa divisão, como tem até um rodoviário aí que se auto-intitula protetor dos rodoviários, mas nem da classe dele ele tem um apoio, né? Eu fico triste por isso, né? Porque às vezes fala demais, mas não faz nada. Ele provoca, entenda uma coisa, ele provoca esse discurso de divisão justamente para onde ele quer agregar, aonde ele quer entrar. E isso, se você vê, é um jogo de manipulação, às vezes até covarde, porque ele quer provocar, botar sempre aquela briga, eu contra eles, e eu sou o defensor de vocês. Sim. É loucura isso, então é só você pegar o histórico, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, e eu vou estar apresentando o sistema de transporte para vocês aí em breve. Aqui tem uma pergunta que eu achei interessante, um comentário aqui do Maurício Estevam, que ele fala o seguinte: a boa vontade em fazer parece que não te falta, mas quando chega lá a realidade é outra. Não se consegue fazer tudo o que deseja. Por isso que muitos prometem e não cumprem. Então aí, o Maurício Estevam, é onde que a gente tem que analisar o histórico da pessoa, né? Quando a gente decidiu fechar com o Bruno, a gente faz uma análise de que o cara já tem um histórico de serviço prestado à sociedade, né, nessa briga aí. E a questão que muitos ilaços que acham assim, o Bruno só está defendendo as vans. Não, na verdade, nessas brigas foi uma defesa de sobrevivência. Mas o projeto que ele tem não é um projeto para as vans, é um projeto para o transporte público de campo. Já apresentei esse projeto, parte desse projeto, o Nix, e o Nix viu a profundidade da onde que a gente não beneficia um determinado parte da mobilidade urbana, mas realmente tenta ajustar e dar sobrevivência de forma legal para ambos. E só para responder o Estevam, o que acontece? Realmente,
lá dentro, a visão aqui fora é diferente de estar lá dentro. Mas lá dentro eu sigo 2 princípios, na verdade 3 eu acho, ou até mais, mas vou dar aqui, vou tentar numerar aqui. O primeiro passo é que eu vejo muitas pessoas falando assim, rapaz, mas lá dentro muda. Eu falei assim, beleza, e o que lá dentro pode mudar? Ah, lá dentro mudar porque você vai ser um contra vários. Mas peraí, quando a gente elege um candidato a vereador, a gente elege 10 candidatos ao mesmo tempo, com o nosso voto, a gente elege um com o nosso voto. Então a gente tem que primeiro escolher aquele que realmente tem um histórico de luta e que realmente não, como diz o outro, não rói a corda. E que se você pegar os 13 anos que eu tenho lutando por uma classe, você vai ver que eu não roo a corda. Você vai ver que eu já tive proposta de emprego dentro da prefeitura para ganhar R$ 5.500, nunca quis. Não sou contra quem tem, eu só estou falando que dentro dos meus princípios que eu defendo, eu não quis, porque eu sabia por qual motivo eles estavam me chamando para tentar me calar. Eu não venho nisso para vender minha candidatura, entrar para ser candidato. Pelo contrário, nem queria vir. E boa parte das pessoas que estão aqui sabe disso, porque eu não queria vir. Boa parte da classe me parou e falou assim, rapaz, você tem que vir agora, porque nós temos que dar uma resposta, temos que mostrar para eles qual é a nossa força, e aí depois de muita conversa, falei que eu não negociava os meus princípios, os meus valores, então falei, vamos tocar para dentro isso aí. Então o que acontece? Mas quando chega lá... Tem uma outra questão também, não é um aventureiro, um cara que apareceu agora do nada porque o transporte está em pauta, é um assunto que chega a muitas pessoas, né? Beneficia ou prejudica muitas pessoas. Neguinho agora vem falando que defende o transporte. Isso ele já faz há 13 anos, como a gente está falando aqui. Uma outra afirmação de Tânia aqui, em cima da resposta do Maurício, né, do Estevam, que realmente tem que renovar, mas não tem que renovar com pessoas que já estiveram lá, né, que provaram já o caráter que tem, né? Como a gente tem caso aí de vereador que não pode vir mais, agora tá botando filho, tá botando amigo, isso é o que mais tem, esposa, irmão, que não pode vir mais por algum motivo, tá botando essa turma. Mas nós temos que renovar com pessoas que realmente têm princípios, valores que não se negociam. Porque tem muita gente vindo aí que nunca vieram na vida, que estão negociando, comprando voto, jogando dinheiro em cima da população. Então, temos que renovar com pessoas realmente que você estude o histórico de cada um, olhe a vida de cada um. E outra coisa, o candidato a vereador que vier até você, pergunte a ele algumas coisas, simples. Você conhece o regimento interno da Câmara? A Câmara existe um regimento interno. O regimento interno determina o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito ali na Assembleia, nos procedimentos da Câmara. Se ele não conhecer, ou se não buscar conhecer, você vai votar nele para quê? Nunca ouviu falar. Como que eu vou prestar um concurso? Presta atenção. Como que eu vou prestar um concurso para medicina se eu não estudei medicina? Como que eu vou prestar um concurso para polícia militar se eu não estudei? Como que eu vou prestar um concurso para enfermeiro se eu não estudei? Agora, o candidato a vereador vem, se lança de candidatura, não conhece o regimento interno, não sabe o que é a lei orçamentária anual, não conhece o que é o plano diretor da nossa cidade, não conhece nada, pô. Não conhece nada. Se ele não conhece o mínimo, o básico, mas Bruno, você conhecia não? Hoje eu mesmo estava falando com o Nixon aqui sobre a questão foi ontem, eu acho, que eu estava falando com o Nixon sobre a questão do regimento interno da Câmara. Aí, Nixon, mas Bruno, onde que eu consigo? Vai no Google e busca ali o regimento interno da Câmara que tem. Você fez o que, Nixon? Foi lá e baixei. Foi lá e baixou. Então, é falta de interesse. O cara não precisa estar lá dentro para conhecer. Ele precisa querer conhecer. Então, quando eu assumi esse desafio de vir, eu fui querer estudar quais são os trâmites de formas legais que um candidato a vereador precisa fazer. Então, eu acho que isso é o básico que a pessoa tem que fazer. Então, avalie bem, faça algumas perguntas que vai de encontro ao que o cara está falando que vai fazer ou não. E aí você vai entender quem é que vai estar lá dentro. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia você tem dois médicos. Um que estudou medicina, se dedicou,
vestibular, cursinho, e passou ali para medicina, e o outro que não estudou medicina comprou o diploma dele para estar ali. Quem que você confiaria sua vida para fazer a cirurgia? Em quem? Comprou o diploma ou quem estudou e passou? Desse jeito. É a boa pergunta. Hoje, como que você vai entregar o legislativo, que é eu costumo falar que a Câmara dos Vereadores Legislativo, ele é o pescoço da cabeça, que é o executivo. Se você tem um pescoço, se você tem um pescoço articulado, não é bom, mole, né? Você consegue mexer a cabeça. Agora, se você tem um pescoço duro, quebrado, aí já era, meu irmão. Então, o legislativo, como que você vai dar a chave da nossa cidade? Como que você vai dar uma cadeira, o seu voto a um cara que está vindo a candidato a vereador, se ele não conhece o básico, se ele nunca fez nada? E não só isso, né, Bruno? Eu acho que uma das principais questões no legislativo que não é só conhecer, né, o regimento interno ali da Câmara, conhecer todos os trâmites legais e não fazer não exercer a outra prerrogativa que é a de fiscalizar para ver se as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Então, quando a gente vê aí, tá acontecendo isso, que está errado, que o prefeito não paga, não faz... Cara, porque a Câmara não está trabalhando. A Câmara que deveria estar fazendo essa pressão em cima do Poder Executivo. É a Câmara que devia estar fazendo isso. Porque isso é democracia representativa. A gente elege uma pessoa para ela nos representar. Ou seja, se a Câmara fizesse o trabalho dela direito, não haveria necessidade de você ir para a rua fazer manifestação. Não haveria necessidade, como o pessoal do transporte fez, o Bruno estava lá, ficar em frente à Câmara 9 dias lá, acampado lá, né? Por quê? Porque os candidatos que foram eleitos para te representar, para me representar, não fizeram isso. Uma boa coisa que o Gemerson fala o seguinte, muitos que entram na política para se promover e não para ajudar a população. Concordo. E foi o que eu falo com a galera, é o seguinte, para mim existe 3 posicionamentos do cara para ele entrar para a política. A primeira, que ele é um kamikaze, quer lutar pelo que acredita mesmo, corpo e alma, coração e parte para dentro. Segundo, é o cara que quer ter uma boa votação para conseguir um emprego. Terceiro, o cara se envolver nisso para chegar lá, vender a candidatura dele. Eu não quis emprego, porque se eu quisesse eu tinha. Eu não vendi minha candidatura porque vieram querer me comprar para eu vender minha candidatura para apoiar outra pessoa. Não faço isso, não vou fazer, nunca vou fazer. Quando eu entro, quem me conhece sabe, quando eu entro para dentro, eu entro 100%, eu me foco e vou 100% no que eu acredito. Então, rapaz, eu entrei nisso por uma causa. Eu entrei nisso acreditando que ações mudam e por isso que eu recebi esse convite da minha classe e de alguns amigos, dos meus parentes, e quando eu entrei com um propósito. Se realmente essa campanha for de Deus, Deus vai abrir a porta e abrir mão, fundo eleitoral, como eu já disse, de ajuda de partido que vieram candidato a prefeito querer bancar a minha campanha e eu não quis, simplesmente quem está do meu lado sabe disso, eu não quis. Então eu entrei lutando pelo que eu acredito. E nossa campanha tem crescido a cada dia de forma maravilhosa e linda. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. E vou falar uma coisa com você. Hernandes, um abraço aí, Hernandes. Se você quer a mudança começa em você. Não adianta você terceirizar aquilo que só cabe a você. Não adianta você ficar em cima do muro falando, depois eu faço, deixa isso quieto, não vai dar em nada. Meu irmão, o que cabe a você, só você pode fazer. E digo mais, lá dentro, a briga é pior, lógico, mas se você, como povo, se manifestar, se você, como povo, acordar, eu garanto uma coisa, e pode ter certeza, a história da nossa cidade muda. Uma outra coisa, assim, para fechar aqui... Para fechar, porque a gente já estava até brincando aqui, que a gente não ia demorar na live, ia ficar uns 15 minutos, e minha esposa deu risada. E nós estamos indo para 43 minutos, então vamos encerrar a nossa live. Só para fechar, pessoal, uma coisa que eu tenho visto é a questão da coerência.
A gente está vendo aí muitas pessoas que têm um discurso bonito. Nesse momento aparece a solução para tudo. Todo mundo tem solução para todos os problemas, né? E a gente está vendo aí que Bruno é um cara... Eu vou falar, por gostar muito de política, eu converso com muita gente acerca de política. Tenho muitos amigos que estão apoiando outros candidatos, né? Cada um apoia o seu. Mas quanto mais eu converso com outros caras, eu já falei com ele, minha esposa é testemunha disso, porque eu falo isso em casa. Quanto mais eu converso com os outros, mais eu tenho certeza que eu fechei com o cara certo. E uma outra coisa que em Campos ficou, hoje em Campos é quase que lei que você tem que ter muito dinheiro para fazer campanha. Que não, em Campos ninguém consegue se eleger sem dinheiro. A campanha de Bruno, falei com ele, falei, Bruno, você está fazendo algo que não é simplesmente independente do resultado, é para fazer história. Nós estamos fazendo a campanha sem dinheiro de partido, sem dinheiro de candidato a prefeito, sem comprar ninguém, sem oferecer nada a ninguém, e a galera está vindo, está comprando a nossa ideia. Eu duvido, não sei se tem outro aí, não. Se tem outro, eu também bato palma para ele. Se tem outro fazendo isso daí, também bato palma. Agora, mobilizar a galera que a gente está mobilizando, sem dar dinheiro, sem prometer cargo, sem prometer nada, só a única promessa que o cara fez foi o seguinte: nós vamos brigar por uma causa, nós vamos defender uma causa. E tem gente aí que está pensando assim, pô, Bruno Santana é só questão de transporte público, de mobilidade urbana. Não, chega para perto e vem conhecer. Você tem projeto para educação, você tem projeto no esporte, né? Que você faz parte, né? Vale a pena ressaltar aqui, o Nix, ele faz parte de um projeto que criamos aqui, chamando Reconstruindo as Bases. E esse projeto envolve várias áreas, como assistência social. O Nixon, que é da área do esporte, ele faz parte desse projeto com a gente. O Nixon, para quem não sabe, é campeão 10 vezes? Estadual 11 vezes, campeão brasileiro, convocação para a seleção brasileira de Kung Fu. Então, quer dizer, um histórico assim, por último agora estava até lutando... 5 lutas profissionais de MMA. Então, olha só, então é um cara que tem uma história dentro do esporte. Um cara que, quando viu a nossa proposta, chegou para perto. Eu tenho um projeto dentro da área do empreendedorismo, envolvendo a questão do cooperativismo, que Campos agora, no mundo, né? Mas Campos agora vai está encarando um índice de desemprego, um índice de desemprego muito grande, se não tiver uma ação dos governantes da nossa cidade para incentivar, para mostrar, para dar o caminho, para agarrar, para levantar. Entendeu? Muita gente vai passar muita dificuldade financeira, então já está passando. Então eu acredito que a sociedade, que o legislativo, o executivo da nova gestão vai ter que olhar muito por isso. Então nós estamos com um projeto já baseando-se em cima disso, né? Então tem várias situações. Eu acredito que a educação, a saúde são bandeiras que eu defendo também, mas eu acredito que hoje a educação e a saúde ela precisa mais de fiscalização do que novos projetos, fiscalização do que está acontecendo. Então partir para dentro, acreditar, vem, nos ajude. Eu posso falar o seguinte: eu sempre lutei pelo que eu acredito, sempre me entreguei 100%. Me coloque dentro da Câmara dos Vereadores, que não vai ser diferente. É um desafio muito grande, é um desafio que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza do seguinte: como nós estamos fazendo nossa campanha de forma limpa, transparente, meu irmão, e cada dia tem crescido. Você falou isso agora, eu fiquei até meio, né? Eu lembrei de uma cena aqui, que quando eu falei, um amigo nosso, alguns meses atrás, chegou para um outro conhecido e falou do jeito que nós estávamos fazendo a campanha, abrimos mão de dinheiro de partido. O cara virou para ele e falou: o quê, Nixon? Agora que Bruno perde mesmo. Agora que Bruno não consegue ninguém. Sim. Porque eu abri mão desse tipo de dinheiro que vem. Eu falei assim: e agora? Com as nossas reuniões, com a nossa carreata, meu irmão, cala a boca de qualquer um. Desculpa a expressão, mas é direto e reto. Cala a boca de qualquer um. A nossa carreata de ontem mostrou o tamanho da força que nós temos. E pode ter certeza de uma coisa: muitos que estão aqui nessa live tiveram na nossa carreata e sentiram o poder de quando pessoas de bem se organizam para dar a resposta. E nós vamos dar a resposta agora. Eu já coordenei, ao longo desses 13 anos, mais de 50 manifestações.
em prol de lutar pelo aquilo que eu acredito. Então agora eu convoco você para uma das maiores manifestações que eu vou fazer, que vai ser no dia 15 de novembro. E no dia 15 de novembro eu convido você e todos que vocês puderem convidar para se manifestar na urna, de preferência com o número 51040. 51040. Gente, show, galera. Muito obrigado. Só para encerrar aqui uma coisa que o Hélio Nascimento falou, ele falou que não consegue entender que um vereador ganha mais de 600 mil em 4 anos. Na verdade, Hélio, vou botar esse número exato. Líquido, ele ganha em torno de 480 mil em 4 anos. E uma pergunta boa que você fez. E tem vereadores aí que estão falando que estão gastando na casa de 1 milhão. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para fazer campanha. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Não existe, meu irmão. Como que um cara investe 1 milhão? 500 mil que seja. Ou 480 mil. O que ele vai ganhar em 4 anos, ele vai gastar, né? A conta não fecha. Nós estamos fazendo a campanha candidata a vereador mais barata da história de Campos. Vamos para cima, que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Tamo e junto, feche aí, meu irmão. 51040. Na cabeça para mudar. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, até pessoal. A próxima. Vamos que vamos, compartilhe. Vamos para cima. Temos 14 dias para mudar a história da nossa cidade. E a urna é o lugar onde você vai poder dar a resposta à altura. Não deixe ninguém comprar o seu direito de optar pelo que é melhor para a sua cidade. Não deixe uma promessa falsa de emprego, porque te botaram numa dificuldade e agora estão querendo te comprar com emprego. Não deixe a promessa de 100 reais, 200 reais, 300 reais ou o valor que seja para comprar o seu direito de votar. Então vote certo. Vote 51040 na cabeça para mudar. Um abraço, fique com Deus. Show!